Olá, olá, boa tarde, cidadãos e cidadãs das artes. Sim, cá estamos aqui para mais um sábado literário e hoje sim, né, assim, a primeira vez com esse nome, né, o Conexão Literária, né, esse encontro que já está ficando tradicional já, esses sábados à tarde, em que nós discutimos, falamos sobre aspectos da literatura, da filosofia, do pensamento. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou aproveitar aqui que a gente está batendo esse papinho para fazer um convite para todos vocês. A gente está quase chegando a 1.000 inscritos no nosso YouTube. E assim que nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós começaremos a fazer algumas lives por lá também. Então, a sugestão que eu dou é que vocês se inscrevam no nosso canal. A gente está alimentando o nosso canal também com diversos conteúdos sobre cultura, entretenimento, informação. Vale a pena conferir, se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. Assim, cada vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação no celular e vão poder ficar por dentro de toda a nossa programação. Fiquem à vontade para interagir também nos comentários, né, para fazerem complementos, perguntas para os nossos convidados. E sem mais delongas, que eu já estou aqui me estendendo até um pouquinho, hoje, no Conexão Literária, a gente está recebendo aqui a Rosângela Maria de Azevedo, Benedito Patrão, o Daniel Homem de Carvalho, já que assim, né, uma presença cativa nos nossos sábados, e o Diego Alves, sim, nosso mediador e diretor executivo aqui da casa. Por um papo, a gente vai conversar, né, eles vão conversar sobre tudo, sobre o Rio de Janeiro, na obra de Machado de Assis. Fiquem à vontade, tenham todos uma ótima live. Vou chamar o pessoal aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gui. Obrigado aí, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Daniel. Tudo bem, Diego? Muito bem, Oi, queridos. Rosângela. Estamos Oi, aqui Benedito, agora, tudo bem? online já. Benedito. Tudo bem. Muito bem, aqui para a gente debater um pouco sobre esse assunto, né? O Rio de Janeiro na obra de Machado de Assis. Né? Pois bem, demos início agora, né? Por favor, dou a palavra aqui aos senhores e à senhora. Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar nesse espaço, né? Esse espaço das artes, dividindo esse momento com queridos amigos, Daniel, Benedito, Diego. Na verdade, eu e o Benedito somos advogados, né? Como o Daniel também é. Só que nós somos apaixonados pelo Rio de Janeiro e nossa formação também é ligada ao urbanismo. Então, quando eu propus esse tema para o Daniel Homem de Carvalho, foi pensando em conversar um pouco sobre esse Rio de Janeiro, que é retratado como cenário, o grande cenário da obra machadiana. Não temos aqui nenhuma pretensão do aspecto literário, né? Até porque foge ao escopo dessa nossa conversa, uma crítica literária à obra de Machado de Assis, muito menos um conteúdo histórico mais aprofundado. O que nós pretendemos aqui, realmente, é traçar uma linha entre o Rio de Janeiro de hoje e o Rio de Janeiro do passado, né? Se é que podemos fazer alguma conexão, e para aqueles que nos ouvem, poder, amanhã ou depois, quando já estiver podendo passear pela nossa linda cidade, poder encontrar, em alguns pontos, essa identidade com aquilo que Machado tinha no seu tempo, né? Machado fala muito bem de um Rio de Janeiro que nós temos que contextualizar como a sede do Segundo Reinado. Se ele era a sede do Segundo Reinado, estamos falando do tempo de Dom Pedro II, e a maior parte da obra de Machado, salvo a última publicação, Memorial de Aires, onde ele já fala da República, né, do tempo republicano, mas a maior parte da obra de Machado é dentro de um Rio de Janeiro do Segundo Reinado, portanto, um Rio de Janeiro imperial. Esse Rio de Janeiro que é não só a sede do Império,
né, do Segundo Reinado, mas principalmente o ponto cultural do Brasil e político. E é muito interessante, porque quando a gente pensa numa capital, né, vamos falar em capital, seria da República, né? Mas quando a gente pensa, usando essa expressão capital, num centro de governo, imaginamos uma cidade muito desenvolvida, coisa que esse Rio de Janeiro machadiano não era. Nós podemos, inclusive, para quem conhece bem a Tijuca, por exemplo, e eu fui criada na Tijuca, né? Depois é que migrei para a Zona Sul do Rio de Janeiro, mas quem conhece bem a Tijuca, e inclusive estudei na UERJ, então Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, é o nosso espaço. Quem conhece bem a Tijuca, imagina, lendo, por exemplo, a Helena, né? Imagina Estácio vindo do Andaraí para caçar, né, nos arredores da Tijuca. Então, nós vemos precisamente o personagem Estácio caminhando a cavalo ou a pé pela Rua Uruguai, pelo que hoje é a Rua Uruguai, que liga perfeitamente o Andaraí, né, para Tijuca. Então, é muito interessante a gente olhar a obra machadiana e poder encontrar uma identidade com o Rio de Janeiro de hoje. Claro que o centro comercial, o centro político, o centro nervoso do Rio de Janeiro era o que hoje nós chamamos de centro da cidade e que Machado, às vezes, chama de corte. Esse centro da cidade, vamos chamar assim, que Machado fala da Rua do Ouvidor, né? Os janotas da Rua do Ouvidor, os dandes da Rua do Ouvidor. Nós podemos imaginar que essa Rua do Ouvidor se estende ali pela Gonçalves Dias de hoje, e nós paramos na frente de uma Colombo, que, embora Machado não tenha colocado na sua obra, mas é um Rio de Janeiro dessa época. Mas parece que ele era frequentador, né? Parece que ele era um frequentador da Colombo, né? Embora parece que tenha ali ocorrido um pouco, acho que 12, a Colombo acho que foi aberta 12 anos antes dele morrer, alguma coisa desse tipo. Sim, mas ele ainda conseguiu frequentar ali a Colombo, né? Parece que há alguns registros disso, né? Exatamente. Então, a Colombo não aparece na obra dele, mas ela é um retrato, né, da beleza dessa belle époque carioca. O passeio público, que ainda existe, né? E que é um cenário tão interessante de demonstração dessa burguesia aparecendo no final do século XIX, no Rio de Janeiro. Então, o passeio público é o local onde as senhoras, com suas filhas, ostentavam o novo figurino, a elegância, as joias, e principalmente mostrava o poder do seu marido, né? Porque nós estamos falando de uma época onde a mulher, assim como o escravo, eram os submetidos, né? Aqueles que estavam submissos ao poder masculino. E não vamos falar aqui de um patriarcado, porque teria margem para uma outra live para tratarmos desse tema. Mas é interessante nós observarmos que esse cenário público ele também serve para demonstrar o poder. Também serve para demonstrar a opulência de determinadas famílias. Mas um detalhe muito interessante é que, na obra machadiana, ele fala, né, muito bem de uma aristocracia e de uma burguesia capitalista. E é mais interessante ainda que essa aristocracia e essa burguesia endinheirada, digamos assim, ela vive do capital imobiliário, ela vive do aluguel.
E esse aluguel é um cenário muito interessante, porque aparece, né, os arredores daquele centro político e cultural. Então, nós vamos ver, por exemplo, que no centro da cidade hoje, o que hoje é o nosso centro da cidade, as famílias tinham uma residência fixa para durante a semana, para os meses que não eram os meses quentes. E eles subiam a montanha, né? E o subir a montanha não significava ir para Petrópolis, ir para Teresópolis. O subir a montanha era ir para Santa Teresa. O subir a montanha era ir para Tijuca, né? Já ali na subidinha do Alto da Boa Vista, onde o clima era mais ameno. E um outro dado assim, muito relevante para a gente pensar dessa obra machadiana, olhando esse Rio de Janeiro, é que era no centro, né, nesse centro urbano nervoso da cidade, que se concentrava não só a cultura e a política, mas o comércio. Então, o comércio do bairro que nós conhecemos hoje, ele não existia. Ele começa realmente a existir no século XX. E por que ele não existia? Por uma razão muito simples. As chácaras dos bairros periféricos, Rio Comprido, Andaraí, a próprio Botafogo, que está ali sendo incorporado, né, já nesse final do século XIX, com colégios, inclusive, né, para moças bem-nascidas, né? E esses bairros, como Catete, a Glória, eles tinham chácaras. E essas chácaras, elas se bastavam. Ali você tinha a plantação para comida, ali você tinha a pequena criação, né, de aves, por exemplo, para o abate, e com isso bastava para aquela família em termos de sobrevivência, para a família e para os seus agregados, né? Já estamos falando também de um Rio de Janeiro que já está se preparando para o fim da escravidão e para incorporar a mão de obra assalariada vinda com os imigrantes. Mas fazendo aqui um ponto e já deixando aberto para que o Benedito possa falar dessa cidade febril, eu queria apontar, fazendo um link com o Rio de Janeiro de hoje, desse infeliz cenário da pandemia, que em algumas obras machadianas nós vemos o primeiro surto de febre amarela. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a noiva dele, a única com quem ele pretende se casar, morre de febre amarela, e é dito isso na obra. Helena, por exemplo, morre de uma febre, que podemos até pela data imaginar que já fosse o começo do surto. Então, nós temos ali já presente essa cidade febril, ou seja, uma cidade onde escravos alforriados já estão circulando pelo centro da cidade, o saneamento básico, ele não existe praticamente, né? Ainda é muito rudimentar. Nós temos, em todo o entorno desse centro da cidade, ainda ruas pouco calçadas, um Rio de Janeiro quase que rural, e temos um transporte que é basicamente por tração animal, né? Então, a higiene do Rio de Janeiro, ela entra realmente já no final do século XIX, início do século XX, principalmente para nós urbanistas, com a reforma Pereira Passos, né? E a abertura da Avenida Central. E isso é que vai ser o grande marco de mudança desse cenário de um Brasil colonial, né, para um Brasil capitalista, entre aspas, ascendente. Ok? Então, espero que
a gente ainda possa aqui debater mais um pouquinho, mas eu vou dar a palavra para o Benedito Patrão. É sempre uma responsabilidade falar depois da Rosângela, né? Porque os 10 minutos que ela fala já condensa praticamente, esgota praticamente todo o assunto. Mas o que eu acho formidável na obra do Machado de Assis é, para começar, né, nós temos que entender o tempo histórico em que essas obras elas estão sendo escritas e o tempo histórico que, na verdade, a história ela é contada, né? Enfim, por exemplo, Helena, lá é uma obra mais ou menos aí de meados do século XIX, mas, na verdade, escrita aqui na última segunda metade, no último quarto do século XIX. Então, há aí um atraso entre o tempo em que a obra é lançada e realmente o que o Machado de Assis está descrevendo, algo em torno aí, geralmente, de 20, 30 anos, mais ou menos. Então, sim, isso aí ele faz isso também com Yaya Garcia. Sim, ele faz isso com Yaya Garcia. A exceção são as últimas obras, por exemplo, Dom Casmurro, Memorial. Exatamente. Com exceção dessas últimas Brás obras, isso. essas primeiras eles têm 10 romances, né? O Machado de Assis tem 10 romances. Pelo menos aí os 6, 7 primeiros eles relatam um tempo um pouco anterior ao que efetivamente das obras as obras foram lançadas. Mas o que acho que é bastante importante, fazendo esse link aqui com as questões sanitárias, é a forma como o Machado ele retrata a forma de apreensão do espaço público por parte dessa família de elite, por parte dessa elite, né? Sim. Se nós formos comparar, por exemplo, e aí a Rosângela sabe disso, porque ela me orientou no doutorado em relação a isso, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da parte das obras de arte, da pintura. Se você, por exemplo, verificar essa mesma família de elite no início do século XIX, lá nas pinturas do Debré, por exemplo, você vai verificar a transmutação que essa forma de apreensão do espaço público ocorreu ao longo desses 50, 60 anos. Se em Debré essa família de elite, ela raramente frequentava o espaço público, ok? E quando se frequentava esse usufruto do espaço público era apenas através do homem branco de elite, ou mesmo pelo escravo, quem frequentava esse espaço público lá nas obras de Sim, você tem o escravo de ganho. Você tem o escravo de ganho que é próprio da cidade. Exatamente. Você tem lá o escravo, você tem a escrava, a criança escrava, e você tem o homem branco de elite, em que esta mulher, aquilo que a gente chamava de mulher de alcova, essa expressão mulher de alcova, ela retrata muito bem isso. Ela era, na verdade, trancafiada dentro do lar doméstico. O Debré, ele próprio, ele vai retratar isso. Essa mulher de elite, essa criança de elite, ela vai apenas frequentar esse espaço público quando dá sua ida para a igreja, para rezar, ou mesmo para as festividades religiosas. Tá? Nós vamos verificar que, com chegada da família real portuguesa, a introdução de uma concepção iluminista de cidade das luzes, né? no sentido de que essa família de elite ela passa a galgar uma posição social, não mais como se galgava no Brasil colônia, em que apenas o ter seria necessário, ou seja, lá você ter terras, você ter escravos, mas uma necessidade de você manter relações sociais dentro dos seus semelhantes para você galgar essa posição social. Dentro dessa mudança de paradigma que nós temos que compreender de que forma essa família de elite ela vai frequentar esse espaço público.
Se antes essa mulher era trancafiada dentro de uma arquitetura do lar residencial urbano, em que era construído, era pensado para não receber as pessoas, ao longo do século XIX, essa ideia ela foi alterada. Inclusive, a própria arquitetura da casa, ela deixa de ter aquela arquitetura da casa colonial para ser a arquitetura do estilo Brasil Império, né, que a varanda ela sai lá de trás da casa. É só você pensar, por exemplo, na residência lá em Paraty, né, que a varanda, o jardim atrás e na frente é aquele espaço chapado, né, que a varanda ela vai para frente da casa, né, justamente para receber, o bem receber as pessoas e manter essas relações sociais. Isso vai se espelhar também aqui no espaço público, em que há uma necessidade de transmutação desse espaço público para receber esta família de elite, né? E aí as transformações urbanas que ocorreram aí a partir principalmente da segunda metade do século XIX, que vai chegar ao apogeu lá no século XX, na Reforma Pereira Passos, tem esse pano de fundo da necessidade de transformar esta cidade colonial numa Paris dos trópicos, né? Numa cidade iluminada, dentro desse ideal iluminista. Muitas das vezes, a justificativa para muitas dessas transformações é uma justificativa sanitária. Tá? Então, muito se utilizou dessa ideia. Olha, Benê, te interrompendo aqui, você pode exemplificar para a gente qual parte do Rio de Janeiro recebeu essa influência, a parte que eu pergunto estrutural mesmo ali, né, entre as ruas ali, só para a gente ir identificando. Bem, vamos lá, a Avenida Rio Branco, né? A Avenida Rio Branco é o apogeu, né, da Reforma Pereira Passos, com inspiração lá em... Pereira Passos se inspirou lá em Haussmann, na Paris. Na Paris, na reforma urbanística de Paris, né? Que de você Napoleão tem lá, exatamente, a construção dos grandes bulevares. Inspirado na Cidade Luz ali, né? A Cidade Luz. Que bacana. A Avenida Rio Branco, chamada Avenida Central, né? É um exemplo clássico em relação a isso. E mesmo a Rua do Ouvidor. Sim, e até, Benedito, se a gente for olhar não a obra, mas a obra que ele deixou, como é a Academia Brasileira de Letras, né? Machado foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele o primeiro presidente. Ele não idealizou, mas ele apoiou já, idoso, ele já apoiou a construção da Academia Brasileira de Letras, e é o que a gente chama de Le Petit Trianon, é o palacetezinho com base na arquitetura francesa, né? Belíssimo. Exatamente. Com base belíssimo. Esse desenho realmente da Belle Époque, né? Se você pensar, Benedito, que a Praia de Santa Luzia existia e hoje ela está aterrada, né? Esse detalhe eu não sabia. Os degraus da igreja de Santa Luzia eram banhados pelo mar. É verdade. A Glória. A Glória ali, o cais era em frente aonde hoje é o Hotel Glória, né? Aquilo ali era um cais. Então, se você for pensar que nós estamos falando por exemplo, no conto A Cartomante, ela mora na Ladeira da Misericórdia. Onde é a Ladeira da Misericórdia? Nós que somos advogados conhecemos a entradinha dela, ali perto do fórum, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso. Então, o desmonte do Morro do Castelo, o aterro de toda a orla beira-mar, né, da beira-mar, esse aterro da beira-mar, acabando com praias, né, nessa periferia.
mais tarde se juntando a um outro aterro que veio posteriormente, que é o que nós chamamos de aterro do Flamengo. Isso daí tudo favoreceu uma incorporação imobiliária para a zona sul do Rio de Janeiro. Mas aí, e a degradação de todo esse cenário machadiano, que são os bairros que hoje nós consideramos bairros velhos, né? Engenho Novo, né? Tinha a rua Mata Cavalos, que hoje é Riachuelo, né? E isso está na obra dele. O Rio Comprido, e a própria Glória e Catete, né? Que também acabam sendo consideradas a Zona Sul Velha, junto com Botafogo. Mas volta aí a palavra para o Benedito, desculpe te interromper. Não, que nada, prazer. Eu, inclusive, abrindo parênteses aqui, eu desconheço uma cidade, qualquer cidade do mundo, que tenha destruído o seu marco inicial, como o Rio de Janeiro fez em relação ao Morro do Castelo. Né? O Rio de Exatamente. Janeiro, ele onde tem tinha o forte, né? O forte de Itaçá. O Rio de Janeiro ele tem dois crimes urbanísticos. No primeiro crime urbanístico, em 22, com Carlos Sampaio, na destruição do Morro do Castelo. E na ditadura, quando nós destruímos o Palácio Monro. Né? Foram dois crimes que cometeram com o Rio de Janeiro, além de vários outros que não cabe aqui mencionar. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, então, muito dessas transformações urbanísticas, elas tiveram como pano de fundo essa questão sanitária. Então, até clássica a ilustração naquela revista Ilustrada, que nós tínhamos até comecinho do século XX, de uma cabeça de porco que em cima havia uma barata, né? Clássico, isso em qualquer livro de história nós vamos encontrar isso, que na verdade é uma caricatura do prefeito Barata Ribeiro, que destruiu um cortiço chamado Cabeça de Porco, e a justificativa disso era porque esses cortiços, essas habitações populares, elas eram muito fechadas, pouco asseadas, não era bom para os bons ares, numa expressão. Eu até separei aqui, em relação a isso, aqui um recorte de jornal da época, né, que falava: estou saindo no jornal, estou contentíssimo com o Barato, um homem está me saindo saracuteadeiro como seu homônimo. Quem suportaria que uma barata fosse capaz de devorar uma cabeça de porco em menos de 48 horas? Né? Ou seja, os cortiços, e a cabeça de porco foi um deles, o maior deles, em menos de 48 horas ela foi, efetivamente, ela foi exterminada. E toda essa justificativa para a construção justamente de um espaço público propício para esse usufruto, né? Esse usufruto do flaner carioca que o Machado de Assis também ele retrata em sua obra, quando fala principalmente lá na Rua Gonçalves Dias, em certas oportunidades, e também lá em Brás Cubas em relação à Rua do Vidor. A Rua do Vidor, aquela rua... E aí a Garcia também. Exatamente, quando era aquela rua em que as mulheres iam para ver as últimas modas em Paris, né? E aí, contemporâneo ao Machado de Assis, nós temos outro artista muito importante, que é o Marc Ferrez. O Marc Ferrez, se a Rosângela, que tem um francês muito melhor do que o meu, possa me corrigir. Em que, se você comparar lá o Debré no início do século XIX, o Marc Ferrez no final do século XIX, você vai verificar que esta família branca, de elite, aristocrática, ela, lá na fotografia do Marc Ferrez, ela passa a frequentar esse espaço público para o flaner carioca, para você ver a moda, ou seja, e a mulher, né, ela sai lá da alcova e passa a frequentar esse espaço público de convivência social, né? E, obviamente, que
essa ideia da remoção dessas residências populares na área central do Rio de Janeiro, obviamente isso teve consequências essas que até hoje nós sabemos, como, por exemplo, a expulsão das classes populares para as regiões suburbanas ou mesmo para as franjas dos morros da cidade, e aí nascendo aí início do Morro da Providência. Só lembrando... Posso dar uma parte aqui? Só claro. para fazer uma provocação? Eu acho que a gente não pode olhar o itinerário do Machado pelo Rio de Janeiro sem olhar obviamente que eu não sou urbanista, nem tenho essa perspectiva, mas uma perspectiva literária, o olhar privilegiado que o Machado teve, na medida em que ele, por exemplo, nasce no Morro do Livramento, mas não numa favela. Ele nasce, a família dele é agregada à família, à chácara, ao sítio da família do senador Barroso Pereira. Ou seja, ele filho de um mulato forro, né, o forreado, ele tem a perspectiva sempre aristocrática. Aliás, ele foi muito acusado disso, né? Acusado, soi-disant, para usar o francês, né? Sim. Dali ele vai para a Rua do Catete, ele frequenta a elite, ele tem né, apesar desse suposto que eu não concordo, né? Dessa condenação das classes menos favorecidas, eu acho que a gente vive uma capacidade de ascensão social. Ele foi prova disso, né? Casou-se com uma portuguesa de classe média. Carolina. Terminou a sua vida Mas ele já estava no Cosme Velho. Ele já era um funcionário público de elite, etc. Sim. Mas veja a perspectiva interessante como ele vê o mundo. Ou seja, aquela ironia, aquela capacidade crítica que ele tem sobre a sociedade é típica de alguém que vê... E o próprio estilo literário dele é alguém que vê o mundo de fora. É alguém que vê o mundo de quem... Esse mundo é meu e não é meu. Eu participo, mas esse mundo não é meu. Isso é muito interessante. E só uma outra coisa que é provocação mesmo para vocês dois. O nosso Machado... Muito bom, Daniel. Muito bom. Machado, ele vive um mundo positivista, tá certo? Era um mundo evolucionista, do século II. Liberal e positivista. Se você olhar... Vamos pensar aqui o marxismo, vamos pensar o pensamento do século XIX, é um pensamento evolucionista. Eu tenho certeza que o Machado não teria a crítica que vocês têm sobre a evolução urbana do Rio de Janeiro. A expansão, a possibilidade de expansão da cidade para outros cantos, a melhoria das condições habitacionais. Ele era um evolucionista, embora crítico, embora uma figura sofisticada intelectualmente, ele era um evolucionista, ele era um homem do seu tempo também. Sim. Ô, Daniel, a sua provocação vem de encontro ao que eu ia falar, a observação que eu faria da última fala do Benedito. Porque o que ocorre? Diferente do Aloysio de Azevedo, que tratou na sua obra, né, no Cortiço, das classes baixas, né, dos desfavorecidos, não só negros, mas brancos, imigrantes também, né, pobres, que acabavam virando mão de obra, uma mão de obra quase que escrava, porque não tínhamos ainda nenhuma legislação trabalhista, essa legislação social ela só aparece no século XX, então era a oferta do mercado, né? O preço era esse, era o que podia se pagar e estava se oferecendo ali, né? Inclusive, isso aparece, e aí eu já vou comentar a sua provocação, isso aparece nas entrelinhas da obra de Machado o tempo todo. É muito interessante, porque ele faz uma análise crítica do dia a dia da elite. Ele bota, muitas vezes, na voz, na palavra de um escravo, de um desfavorecido social. Ou de um favorecido também, né? Pois é, mas essa análise crítica, ela vem de forma muito pontual e clara, irônica, mas ele é muito ácido em relação a isso. A teoria do medalhão é a clássica, o Brasil das elites burocráticas. Né? É a reflexão sobre o Brasil que a gente hoje tenta derrubar, que é o Brasil tomado pelas corporações.
Sim. Então, assim, você diz, Machado iria aplaudir essa evolução. Eu acho que Machado aplaudiria sim, porque ele era um homem do seu tempo, mas ele não aplaudiria a perda histórica. Embora em toda a obra machadiana, e isso culmina com a interrogação eterna sobre Capitu, traiu ou não Bentinho, né? A traição, o adultério em Machado de Assis é uma obsessão, não é só em Capitu. A traição, os personagens femininos estão sempre condenando a mulher à tentação ao adultério, não é? Brás Cubas masculino também. Também, não, claro. Em Ressurreição, por exemplo. Claro. Mas presta atenção. Mas sem julgamento, é interessante que ele não faz uma condenação moral. Ele é um pragmático. Ele não faz juízo de valor. Eu não vejo condenação, eu não vejo condenação. Eu vejo ele faz um retrato. O julgamento do Machado, para mim, é consequencialista. Ou seja, é ruim porque foi pego. Se não foi pego, o defeito. É a minha leitura. Ele não faz juízo de valor. Estou falando como leitor, né? Não estou falando. Né? Mas olha só, respondendo a tua provocação, Machado iria aplaudir, sim, a evolução. Mas o que Machado não aplaudiria? Ele não aplaudiria a perda do monumento histórico, da referência histórica. Entendeu? Isso é que ele não iria aplaudir. Por que ele não iria aplaudir? Por uma razão muito simples, porque essa lógica dele de que aquele que é pisado, aquele que é desprestigiado, aquele que é humilhado, quando ele alcança o poder, a tendência é ele trair e se vingar do seu algoz. O ressentimento, né? É exatamente. A demolição desses monumentos seria exatamente o retrato dessa vingança, né? Então, é uma vingança subjacente, uma vingança inconsciente, mais uma vingança. Eu não sei se ele tem, eu não sei se ele se sentia eu não vejo na obra dele um ressentimento, por exemplo. Não, nenhum. Porque ele, não sei, de uma certa forma ele foi integrado. Né? Os funerais dele foram consagradores, né? Ou seja, ele teria todo o estereótipo. A sensação que eu tenho é o seguinte: o Machado é o anti-mimimi. Ele tinha tudo para ser um mimizento, né? Mulato e tal. E ele era um cara que venceu pelo seu mérito. Epilético. Burocrata de alto coturno, um escritor memorável, uma figura espetacular. Eu acho que, de uma certa forma, a gente lê Harold Bloom, o grande crítico literário, ele bota o Machado como um dos 100 gênios da humanidade, né, da literatura. Né? Ele coloca como o maior escritor negro de língua portuguesa. É isso aí. Sim, negro ou branco? Negro ou branco? Desculpa. Não, mas ele fala especificamente o maior escritor negro. Mas ele é considerado, da língua portuguesa brasileira, né? Ele é considerado o maior, sem sombra de dúvida. Da língua portuguesa, dos países de língua portuguesa, ele está ali no panteão. Sem dúvida. E tem até aquela discussão, né? Ele ou essa de Queiroz, porque os dois estão muito próximos no seu discurso, né? Mas o que eu acho assim, de fenomenal na obra de Machado e na escrita de Machado é que, como o Daniel falou, ele não faz nenhum julgamento. Aliás, ele foi um dos primeiros autores, talvez não o primeiro, que escreveu um conto sobre uma relação homoerótica, né? Então, isso é importante. Um dos seus últimos contos, ele fala de uma relação homoafetiva. 2 homens. Então, isso é bonito. Claro, porque o que ele faz? O tempo todo, ele não julga, mas ele dá meios para que o leitor, como num bom romance policial, chegue à conclusão que ele quer. Que ele, Machado, quer. Esse é o ponto interessante. Ele manipula, é verdade. Isso, exatamente. Então, a inteligência dele é algo fenomenal. E eu acho que acabou ele sendo tão integrado e tendo a satisfação de ver o seu trabalho coroado ainda em vida, né? Coisa muito rara
para esses gênios que nós conhecemos, das artes em geral, ele pôde ver a consagração do seu trabalho em vida, né? O respeito. O maior prêmio que nós temos hoje em literatura se chama Machado de Assis. Então, Machado é uma grande referência, mas ele nunca julgou, mas ele leva o leitor pela sua mão à conclusão que ele quer que o leitor chegue, e eu acho que ele fez isso na vida dele também. É possível, é verdade, é verdade. Respondi sua provocação, Daniel? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, Como sempre, né, Rô? Como Muito sempre, bom. né, Rosângela? Você sempre minha boa interlocutora. A gente tem sempre bons diálogos, né? Que bom. Mas Verdade. tem a segunda provocação também, teve a segunda, né? Ou essa já respondeu as duas aqui? Qual foi mesmo? Qual é a segunda, Você- Diego? Fala Você aí. fez duas, não foi, Daniel? Você fez duas. O Daniel fez Não, duas, né? eu fiz a questão urbanística, né? Porque eu acho que o Rio de Janeiro, se não, esses exemplos, tirando a questão da derrubada, obviamente, do Monroe, né? Que foi uma barbaridade, mas o Rio de Janeiro, sem a expansão, a modernização urbana, nós estaríamos vivendo num caos, né? Ou não estaríamos, quer dizer, se o Rio de Janeiro não seria, enfim, não teria essa capacidade de expansão que a gente teve, né? Não sei, eu fico pensando, Sim. se não fosse o Lacerda, por exemplo, e o Aterro, enfim, como é que a gente estaria vivendo hoje, né? Que o aterro não foi feito pelo Lacerda, ele foi urbanizado pelo Lacerda. Urbanizado, já estava ali. Ele já existia, né? Aliás, ele é fruto do gênio da Lota Macedo Soares, né? Aquela mulher extraordinária, né? Uma arquiteta extraordinária, uma urbanista maravilhosa, que pouco é reconhecida no Brasil, mas ela é que teve aquela genial ideia de transformar o aterro do Flamengo no nosso Central Park. Né? Por que não? Né? A pergunta que ela faz seria ele queria um grande estádio de futebol, ele queria botar vários campos de futebol no aterro, e ela disse, não, pelo amor de Deus, vamos fazer disso aqui um jardim para que as pessoas possam passear. E é essa ideia do passeio público. O que é o passeio público, né? O passeio público é exatamente... Vocês estão me ouvindo, os outros? Sim, bem. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. O passeio público é exatamente esse espaço para que a burguesia, e principalmente as mulheres, que na obra machadiana elas não saem sozinhas, e quando saem sozinhas, entre aspas, elas saem com o escravo, né? E sair com o escravo é sair sozinha, porque o que é o escravo? Não é nada, né? Então ela está sozinha, mas está guardada ali, e aí faz uma cumplicidade, né? Então essas mulheres que não saem sozinhas, elas acabam indo ao passeio público com grades, né? E para mostrar realmente a opulência, como eu disse, do marido, né? Isso era importante, porque aparecia no teatro, né? No teatro elas também se enfeitavam, botavam as joias, e era importante para mostrar que o marido tinha poder. E essa coisa social, né? Da classe emergente, da classe média emergente, que acaba ganhando favores de emprego, favores de status, favores de condecorações e comendas, que elevam essa família do século XIX, capitalista, né, para um patamar que é equiparado àquela que tem o berço de nascimento aristocrático, né, e que com já o questionamento, né, nesse positivismo, no liberalismo nascente já no final do século XIX, e o caminho fatal para a República, que já está aparecendo nos movimentos das classes sociais mais favorecidas, um caminho efetivamente de chegar a essa república e a liberação da escravatura, né? Se colocando no patamar de um país com promessa de ser uma grande potência. Agora, sobre esse aspecto, Rô,
do exibicionismo... Só para concluir, Daniel, não podemos esquecer que nessa época machadiana, Brasil e Estados Unidos estavam na mesma linha econômica. O Brasil até melhor, eventualmente, né? Agora, sobre esse aspecto do exibicionismo, as classes ascendentes são muito mais exibidas, a aristocracia é muito mais comedida em regra, né? Sim, ela não precisa, né? Não precisa, pois é. Ela é. É verdade. A ascensão sempre requer que você... Média, o burguês tem que mostrar que tem é. Claro, tem que ter o título, porque ele tem que mostrar que ascendeu. O aristocrata historicamente já tem uma posição. Então, o ascendente, eu não falo só da classe média, todo ascendente, ele precisa, a gente vê aqui hoje, né? Não vou falar exemplo, mas a gente sabe, né? Na época do Império, tinha que fazer algo para poder comprar o título nobiliário, né? Exatamente. Os títulos de nobreza, né? Mas essa obra de Machado, ela é muito crítica, realmente, né? Ela é muito crítica da própria cidade, porque quando ele mostra um Rio de Janeiro que é rural e, ao mesmo tempo, urbano, né? Ele está criticando exatamente as classes sociais que acabam ocupando áreas que começam já a ser degradadas, como é o caso de São Cristóvão, da Gamboa, né? Então, nós já temos ali, dentro do próprio centro nervoso do Rio de Janeiro, uma ocupação que já não é tão bem-vinda e que, com os higienistas, ela acaba sendo totalmente expurgada, né? Como o Benedito falou, acaba sendo expurgada pela mão forte da polícia, com um discurso higienista, né? Um discurso de saneamento. Qual o risco da gente viver nessa pós-pandemia um novo totalitarismo higienista e ambientalista? Mais uma provocação aqui para a gente pensar. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. Eu acho, o Benedito, eu acho que ele incorporou a sagacidade machadiana, né? Ele está vindo... Você sabe que já é antiga, é inata, né? Você conhece há tantos anos. Bom, o que eu acho, Daniel? Eu acho que nós teremos... Outro dia eu dei uma live falando exatamente do plano diretor, né? Eu acho que nós teremos uma outra proposta de cidade, passando por um plano diretor que comece a respeitar mais, realmente, de verdade, os segmentos sociais dentro da nossa cidade. Por outra via, nós teremos fatalmente que pensar que os invisíveis se tornaram visíveis e que as nossas negligências políticas e administrativas se apresentaram como sendo o nosso grande drama e calcanhar de Aquiles, para que essa pandemia ganhasse a dimensão que ela acabou ganhando e sem soluções imediatas para a sua contenção. Então, é necessário, vai ser fundamental, e não é ser xiita ou deixar de ser xiita, é uma questão de sobrevivência. Nós vamos ter que ter uma nova política, sim, urbana, social, ambiental. Uma política inclusiva. E teremos que ter, através de um plano diretor, que ouça todos os segmentos, ouça realmente, não é aquela audiência pública fake, né? É que ouça realmente todos os segmentos, com suas representações, e que possa, então, fazer uma nova cidade, sair um novo projeto de cidade, um novo projeto político de cidade, para que dramas futuros como este que nós estamos vivendo hoje, porque vai continuar acontecendo as pandemias, historicamente elas existem, como eu falei, aparece na obra de Machado de Assis, a febre amarela. Nós já tivemos, na minha infância, eu tive aqui o surto de meningite, né? Então, nós temos, de tanto em tanto tempo, nós temos algumas pandemias, isso
lembrando a gripe espanhola lá atrás, nós temos isso. E o próprio Covid-19, ele com suas mutações, ele veio para ficar. Então, nós ainda não temos um tratamento adequado, não temos uma vacina, mas ninguém garante que esse tratamento, que essa vacina gere uma imunidade. Isso tudo é muito novo. Então, nós temos que atacar de várias formas, e uma delas é essa cidade, que nós precisamos repensar ela. Agora, vai aparecer, sim, Daniel, aqueles mais inflamados, né? Aqueles que, por amor a uma causa, eles discriminam o resto. Mas são pontuais e isso sempre existe. E a gente vai ter que saber lidar com isso de uma forma equilibrada, porque, afinal de contas, falando de uma Constituição Federal que nós temos, é uma sociedade justa e igualitária, que é o que nós esperamos por uma vida digna para todos. Respondi? Estamos aqui em permanente interlocução, né? Agora, um ponto que eu peguei na fala da Rosângela, né, que eu achei interessante, é uma coisa que até que eu converso muito com o Daniel, né, que naquela época do Rio Antigo existiam residências, correto? No centro do Rio de Janeiro. Sim, e hoje não... Moradias, né? Hoje não existem mais essas residências, né? Mas engraçado que com essa novidade da pandemia que nos atrapalhou e impulsionou o home office, né? Parece que o mercado imobiliário está se movimentando para retornar com imóveis residenciais no centro do Rio, né? Porque a gente não vai ter trabalho, a gente não vai ter... Né? Não é isso. Você pode trabalhar online mais, então aqueles grandes escritórios talvez não sejam mais tão necessários. Você não acha, não, Rô? Sim, com certeza, com certeza. Né? E retornando às residências, né? Surgiu um novo paradigma. Agora, Diego, só para refletir contigo, o Rio, o centro do Rio sempre teve moradia. O que aconteceu é que a moradia de classe alta, que era porque nós estamos falando, voltando para a obra de Machado, né, como um paradigma do Rio de Janeiro do século XIX. Nós estamos vendo que o arrabalde, né, os arredores do centro, eles eram áreas rurais, né? Eram chácaras. Então, como é que funcionava a vida no dia a dia? Tinha a casa na Rua da Carioca, a casa na Rua Gonçalves Dias, a casa na Rua dos Inválidos, a casa na Rua do Riachuelo, porque você podia ir a pé para o trabalho, né? Você podia ir a pé, você podia ir de cavalo, você podia ir do bonde puxado a tração animal. Você tinha essa mobilidade muito limitada, e porque essa mobilidade era limitada, as famílias moravam em casarões, mas casarões com pouco terreno, ou terreno nos fundos, como o Benedito falou, eram as casas ainda do Primeiro Império, né? E essas casas eram as casas de moradia para essas famílias, mas elas tinham também a sua chácara na Tijuca, no Alto da Boa Vista, a chácara no Andaraí, né? A chácara no Rio Comprido, elas tinham essas chácaras em Santa Teresa, para onde elas iam também. Então, essa mobilidade, ela sempre existiu. Agora, o que aconteceu quando, no século XX, a mobilidade urbana se tornou mais fácil, através, principalmente, de veículos automotivos? Os grandes bairros periféricos se tornaram habitados. No século XX, Tijuca e Maracanã tiveram um boom de elite. Depois, nós tivemos já Botafogo. Na sequência, com a abertura de túneis por tecnologia, né, mais avançada, nós tivemos Copacabana,
Nós tivemos Ipanema, Leblon, Gávea e por aí foi, né? Inclusive, o Jardim Botânico tinha fábrica, né? Que depois virou um bairro residencial. Então, o que nós podemos observar? O centro começou a ser ocupado pela classe baixa, pela classe média pobre. O que nós estamos vendo agora é o retorno, e isso não é de agora, isso já vem há algum tempo, né? A Lapa, principalmente, incorporações imobiliárias naquela região do Rio Antigo, urbano, casarões já deteriorados e investindo em apartamentos de menor dimensão, mas com uma funcionalidade maior, e isso atraindo, sim, um novo modelo. Que novo modelo? O modelo conhecido do jovem investidor, daquele que tem a possibilidade de estar no Rio e São Paulo ao mesmo tempo, quer dizer, o trabalho dele não é um trabalho setorial dentro da cidade, ele tem uma mobilidade muito grande, né? Ele tem que estar em vários lugares, e, com isso, morar no centro da cidade, próximo de um aeroporto que nós temos, próximo de uma saída mais fácil para pegar uma estrada. Isso é muito dinâmico, isso cria, né, uma dinâmica. Se nós pensarmos que o tempo é dinheiro, isso gera uma dinâmica maior. Isso também associado agora a essa nova realidade virtual, né, do trabalho home office, que ganhou efetivamente a sua consolidação com essa pandemia. Eu acho até muito difícil que a gente perca essa situação no futuro, né? Eu acho que nós encontramos uma maneira de poder trabalhar de forma mais salutar dentro do nosso dia a dia, né? Menos agressiva. E se nós pensarmos que temos uma cidade onde você passa boa parte do dia preso no trânsito, com uma dificuldade de mobilidade muito grande, você acaba privilegiando, se possível, o trabalho home office. Então, o centro da cidade, sim, até por estar próximo de outros lugares de prestação de serviço, ele vai acabar sendo revitalizado, né? Novamente para a moradia, e misturando, talvez, como o americano fez isso muito bem, o escritório e a casa, né? E que no século XIX era uma realidade, o escritório também era a casa, né? Você tinha o médico que atendia os pacientes na antessala de sua casa, você tinha o advogado, isso mesmo. Que tinha o escritório, né? Já na saleta mais próxima da rua. Essa realidade, eu acho que vai acabar também acontecendo de uma maneira mais técnica e tecnológica, né? A nossa sala, o nosso escritório vai ser esse ambiente que nós estamos aqui agora. O que é muito bom, na verdade. A solução da da mobilidade vem pelo teletransporte, né, virtual. Ou seja, a gente está aqui a gente vê que o escritório está na rede, né? Só a internet tem que melhorar, né? Oi? Sim. Só a internet tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Só aqui, hoje já caí 3 vezes já. Sim. Mas eu acho que a gente aprende muito, né? Acho que as gerações que vivem em situações como essa aprendem muito, né? Não sei para que aprendem, sendo machadiano, não sei se aprendemos para quê, mas é uma grande lição, né? Sim. Olha só, depois de toda a pandemia, a grande peste na Idade Média, trouxe o Renascimento, né? Então, eu acho que essa nossa pandemia, eu faço votos que ela traga também uma centralidade para o homem, para o ser humano, né? Trazendo, portanto, uma renovação do pensar, né? E do agir. Eu não vou abrir outra live, não.
Eu acho que... Tá bom. Mas eu discutiria, a gente pode pensar em outra. Eu discutiria a questão do Renascimento ser isso tudo. E eu discutiria o seguinte: nós vivemos o apogeu, até 3 meses atrás, o apogeu da centralidade das vaidades humanas, aquela euforia das viagens, do mundo integrado, da loucura. Hoje a gente está se voltando para a gente mesmo, pensando nas nossas vidas, na nossa felicidade. Não tanto nessa questão de todo prazer, né, mas a gente pensar numa coisa também espiritual que a gente perdeu, né? Que a gente perdeu. Aí, de uma certa forma, você supera o Renascimento também, ou seja, supera no sentido hegeliano, né? Você supera Vem cá, a gente vai viver nessa euforia de vaidade, do ter e do acumular. Para quê? Né? E eu nunca li tanto como nesses 2 meses e meio. Nunca trabalhei tanto, mas nunca dizendo, mas vem cá, mas eu ia, obviamente, o tempo todo em busca de, vem cá, em que sentido? Ou seja, para que a gente vai fazer isso? É para continuar nesse exibicionismo existencial sem nenhum sentido, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar na espiritualidade. Eu, que sou um cético, você sabe, a gente se conhece há tantos anos, eu acho que a espiritualidade é um elemento que tem que ser agregado nesse mundo novo, viu? Eu, pessoalmente... Mas o Daniel, a espiritualidade, principalmente, relevando o papel do ser humano, né, na sua condição humana. Claro. Né? Claro. Como sujeito dentro desse nosso universo. E todos somos iguais, porque eu acho que esse é o grande recado que a pandemia nos trouxe, né? Todos nós estamos sujeitos a pegar um vírus que não... O vírus é democrático, né? Exatamente. E nós estamos exercendo essa democracia e será que nós estamos aprendendo com ela a sermos iguais? Então, e essa era uma pergunta sempre que Machado deixava para o leitor, né? Você é igual ao escravo? Você homem, é igual a essa mulher? Por que você é tão diferente, né? Você não é diferente, você é igual. Claro. Sim. É isso. Bom, queridos, estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Já temos 1 hora aqui, né? Já estamos indo aqui para as considerações finais, né? E eu pedi a vocês aí que falassem alguma coisa agora no final da nossa live, né? Deixando um quê de vontade para uma próxima. O Daniel já levantou uma bola aqui de uma próxima live já com vocês para discutir esse assunto, enfim, do homem vazio hoje nessa situação de pandemia que inaugura uma nova fase na realidade em que vivemos, né? Achei muito bacana, me fez lembrar Viktor Frankl, né, que tem aquele livro dele maravilhoso, Em Busca de Sentido. Acho que também a obra dele é toda maravilhosa, né? A obra dele é maravilhosa também. Acho que a gente pode buscar um pouco. Tem o Homem-Deus, do Luc Ferry também, né? Olha, né? Então acho que é um bom tema para que a gente possa trazer numa próxima live, né? Sim, com certeza. Eu só vou agradecer ao Benedito e à Rosângela, a honra de poder participar com eles. 2 sábios, eu aqui, um curioso, querendo me meter e dar palpite. Mas eu estou honradíssimo e obrigado por mais uma vez estar aqui. Um beijo, Rosângela. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Sempre é bom a gente estar falando de 2, para mim, 2 sujeitos que são uma paixão, tanto a obra machadiana como o Rio de Janeiro. E dividir esse espaço com o meu querido Benedito, Daniel e o Diego. Para mim também foi um prazer reencontrar meu querido ex-aluno Diego Alves. Eu vou falar aqui agora. Meu querido amigo e ex-aluno, que a gente sempre se encontra às vezes no centro da cidade. Conhecer o Daniel, não lhe conhecia, Daniel, mas foi um prazer. E reencontrar a minha querida e estimada orientadora de doutorado e muito minha amiga, professora Rosângela. Muito obrigado a participação de vocês, foi enriquecedor. Já vou ver aqui com a minha turma, com o pessoal da Cidade das Artes, que nos ajuda muito aqui, para a gente já ver uma outra live com vocês aqui com esse tema, tá certo? Eu gostei muito da ideia, Daniel. Obrigada. Vou chamar o nosso Gui aqui para
os avisos finais aqui, para ele encerrar a nossa live. Gui, por favor. Olá. Bom, vou fazer algumas considerações. Muito obrigado, viu? Pois então, que live maravilhosa, né? Um frescor, um bálsamo para os nossos pensamentos, um catalisador, né? Essa troca assim, que pôde catalisar reflexões e pensamentos. E temos um encontro marcado aqui, todos os sábados, falando sobre literatura, sobre filosofia. Enfim, já tivemos proposições de assuntos novos hoje, né? Então já convido a todos a marcarem na sua agenda, todos os sábados aqui, para quem gosta de literatura, já avisem os familiares e amigos que gostam da temática, além de toda a nossa programação de lives, às terças e quintas no Instagram, as nossas lives musicais. Temos lives também sobre psicanálise, contação de história, enfim, são diversos assuntos. Então, a minha sugestão, já fica aqui o meu convite, que vocês acompanhem todas as nossas redes, tanto aqui no Facebook, quanto no nosso YouTube, se inscrevam no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram também, no nosso Twitter, enfim. E fiquem sempre à vontade, existe um canal aberto para ouvir as sugestões de vocês, as proposições de todos vocês, cidadãos das artes. Eu só agradeço e aproveito também para fazer um convite aqui, muito interessante e muito necessário. O convite é para que vocês participem da nossa campanha, o Drive-Thru Social. O que consiste o Drive-Thru Social? Vocês vão poder acessar de segunda a segunda, todos os dias, das 10 às 18, de carro, à Cidade das Artes, para poderem realizar doações de itens de higiene, vestuário, itens de limpeza, e vocês vão poder, sem sair do carro, um drive-thru de fato, vocês vão ser atendidos por um funcionário com os EPIs necessários e vão poder realizar essas doações. Então, avisem também seus familiares e amigos, e por hora eu desejo, assim, um ótimo final de semana a todos, uma ótima semana, um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima.